Jornal Regional, Semana da Mulher. E nessa semana especial de entrevista dedicada às mulheres, o Jornal Regional reservou essa sexta-feira para falar sobre os nossos direitos, sobre o combate a diversas formas de violência e o acesso à justiça gratuita quando necessário. Quem está ao vivo conosco é a doutora Flávia Nascimento, mestre e doutora em Direito, especialista em Direito Empresarial, vice-presidente de comunicação da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB São Paulo. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal Regional. Muito obrigada por estar conosco hoje. Eu que agradeço. Bom dia a todas as pessoas que estão nos escutando e a vocês também. Eu começo perguntando para a senhora: as mulheres precisam saber que elas têm direito a um suporte jurídico em diversas situações, inclusive de maneira gratuita. Em quais casos esse acesso ele é garantido? Bom, o acesso à justiça e ao apoio é sempre garantido, né, a qualquer cidadão e à mulher também. Nos casos de violação aos direitos das mulheres, a mulher tem acesso jurídico gratuito de algumas formas. Ela pode, por exemplo, procurar a OAB da sua subseção, do seu local, que existe sempre um convênio da OAB com a Defensoria Pública para esse atendimento gratuito. Além disso, a própria Defensoria oferece esse atendimento, né, para a mulher aí vítima de qualquer tipo de violência. Doutora, esse acesso à justiça gratuita é muito importante porque muitas vezes as mulheres acham que estão desamparadas, mas nem sempre, na maioria das vezes elas não estão. É só uma questão de informação, de procurar saber e fazer com que essas informações cheguem até essas mulheres também, não é? A gente sempre fala que um dos grandes problemas desse ciclo, da manutenção do ciclo de violência, é a falta de comunicação sobre os direitos que ela tem. Né? A mulher, por exemplo, pode procurar várias redes de apoio, como a Casa da Mulher Brasileira, ela pode procurar abrigos se ela se sentir em situação de violência, e ali ela vai ter todo o atendimento, não só jurídico, mas também um atendimento psicológico e social que ela venha necessitar. Doutora, o incentivo também para a abertura de casas de apoio à mulher, como a senhora colocou, a Casa da Mulher Brasileira, é fundamental também dentro dos municípios? É absolutamente fundamental. As casas das mulheres, né, elas fornecem, como eu disse, não só esse atendimento jurídico, e às vezes o atendimento jurídico é tão somente uma orientação. Ela precisa, às vezes, de uma orientação, por exemplo, ela já não vive mais com o agressor, mas ela precisa de uma orientação sobre os direitos de pensão alimentícia para ela ou para os filhos, né, de repente de uma ação de divórcio. Então, não só em casos de violência, mas, sobretudo e principalmente nos casos de violência que no nosso país são tão grandes, são tão alarmantes, né? Esse tipo de serviço que traz essa proteção jurídica, psicológica, social, emocional, ele é muito importante em todos os locais, em todas as cidades. Doutora, aproveitar que a senhora falou na questão da violência contra a mulher, que é uma pauta recorrente, inclusive a realidade do nosso país é muito triste em relação a isso. Nesta semana saíram os dados desse tipo de violência, que aumentou aqui no Brasil, com 13 vítimas por dia. Quais são os caminhos para a gente combater esse problema? Os caminhos são longos e tortuosos, mas a gente sempre precisa ter em mente o seguinte: primeiro, nós precisamos de políticas públicas efetivas e sérias que garantam à vítima uma proteção. Então, isso é a primeira coisa. Segunda, denúncia rápida e acesso efetivo aos sistemas de proteção. Muitas vezes, a demora na denúncia causa aí ou chega num feminicídio ou numa violência física contra a mulher. Porque a gente tem que lembrar que existem vários tipos de violência contra a mulher. Violência física, violência moral, violência patrimonial, violência psicológica, né? São diversos tipos de violência. E todos eles devem ser comunicados, e a mulher faz jus à medida protetiva, não só em casos de violência física, mas em outros casos de violência também. Então, essa efetividade. E outra coisa muito importante, o monitoramento de agressões anteriores. Porque, às vezes, a mulher não denunciou, mas ela foi vítima de violência anterior. Então, a palavra dela é essencial nesses momentos. A gente não deve colocar uma mulher numa situação de revitimização, de falar, poxa, mas por que você não denunciou antes?
ela não denunciou provavelmente por inúmeros aspectos, por medo de perder acesso aos filhos, medo da dependência econômico-financeira que ela venha a ter, que na maioria das vezes tem. Então, a palavra dela tem que ser muito considerada ou considerada absolutamente nesses casos. Doutora, de que forma o poder público pode agir para apoiar essa mulher e para que essa denúncia chegue, então, de forma efetiva, para que ela realmente aconteça, como a senhora colocou, de forma mais rápida também? Bom, com relação ao poder público, né, nós já começamos falando sobre as casas das mulheres, nós precisamos de DDMs equipadas e de DDMs, Delegacias de Defesa da Mulher, com pessoas que atendam efetivamente, que acolham efetivamente essa mulher. Porque não são raras as vezes que a mulher se dirige a uma delegacia da mulher e é julgada, e é vista pelos próprios atendentes como errada naquela colocação. A vítima de um stalking, né? Ela também deve recorrer à DDM, deve informar isso, porque um stalking pode virar uma violência física, até um feminicídio, e muitas vezes ela é julgada ali. Então, o poder público ele tem que fornecer pessoal capacitado para esse atendimento. Uma outra coisa muito importante, as mulheres que conseguem a medida protetiva, aquelas que estão beneficiadas pela medida protetiva, elas devem ter garantido o monitoramento disso. Então, as guardiãs Maria da Penha são muito importantes, né? Esse convênio que o próprio Ministério Público faz com as guardas municipais ou com a PM, eles são essenciais para que a mulher se sinta, porque a medida protetiva é um papel, né, e nós precisamos fazer valer essa medida protetiva. Então, essa fiscalização, ela deve ser realmente efetiva. Doutora, antes a senhora havia comentado também das diversas formas de violência física, violência psicológica. Em alguns casos, essa violência chega ao extremo, no feminicídio. A gente tem, pelo menos aqui no estado de São Paulo, uma mulher morta a cada 2 dias. E gostaria que a senhora falasse a respeito do que fazer, né? O que dizer para essas mulheres que muitas vezes têm medo ou diversos outros fatores para denunciar. Como que a gente orienta, o que dizer para essas mulheres para que a situação não chegue ao extremo, como é o feminicídio? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, o feminicídio, ele é a morte de uma mulher pelo gênero dela, né? Então, ele não é um crime passional, como muitos pensam. Ele é uma violação frontal aos direitos humanos fundamentais. Agora, primeira coisa, a mulher precisa se sentir acolhida. Uma mulher que não se sente acolhida por uma rede de apoio, sem um julgamento, dificilmente ela vai ter forças para denunciar. Então, essa é a primeira coisa. Além disso, a mulher, não só a mulher precisa entender isso, mas quem está ao redor precisa entender que violência doméstica deve ser denunciada. Então, existiu uma campanha, né? Briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. E existe, por exemplo, o 180, que qualquer pessoa pode comunicar casos de violência doméstica de forma sigilosa, ninguém vai saber se foi uma vizinha, se foi uma prima, se foi uma amiga que comunicou, né? Então, as pessoas devem comunicar. Outra coisa muito importante, às vezes, combinar com essa vítima, se ela ainda não tem forças para denunciar, combinar gestos, maneiras de segurança. Então, se ela ligar 2 vezes, isso às vezes é muito importante, para que ela se sinta também acolhida, né? Prestar atenção nisso. Uma mulher que chega nos lugares com hematomas, uma mulher que está muito cabisbaixa, que tem receio quando o companheiro, por exemplo, está por perto. Esses são sinais que demonstram que a mulher está sofrendo violência. E quem está ao lado tem realmente o dever de comunicar isso para que ela não vire uma estatística e mais uma mulher morta a cada 2 dias em São Paulo. Doutora, a gente falava sobre ações, né, do executivo ou do estado, mas falando no âmbito municipal, é preciso também que o legislativo ele trabalhe para aprovação de leis que deem respaldo a essa mulher que sofre violência, né, para que os municípios também estejam respaldados por essas leis. O legislativo ele deve sempre aprimorar as leis que a gente já tem. A Lei Maria da Penha é uma lei muito boa, né? A gente sabe que o Brasil comemora a existência dessa lei há 10 anos, mas ela pode e deve ser aprimorada, né? As penas para um homem agressor na Lei Maria da Penha ainda são muito pequenas,
né? Então, nós precisamos ainda aperfeiçoar isso, e o legislativo, ele é um papel fundamental nesse processo de aperfeiçoamento dos sistemas de proteção aos direitos das mulheres. Doutora, e em outros casos extremos também, ainda falando de políticas públicas que são feitas, uma delas é a questão da medida protetiva, que é um direito, uma garantia que essa mulher tem em casos de violência. Em que casos isso é concedido à mulher? Bom, qualquer caso de violência contra a mulher, ela pode conseguir e pleitear, não é conseguir, é pleitear e terá direito à medida protetiva. Não só em casos de violência física. Então, se a mulher está sofrendo uma violência patrimonial, por exemplo, uma violência psicológica, ela também faz jus à medida protetiva. E aí ela precisa comunicar ou a uma delegacia da mulher, ou recorrer ao próprio Ministério Público, ou recorrer às casas das mulheres, à OAB, aos convênios que a OAB tem, para conseguir pleitear e ter deferida a medida protetiva a ela. Doutora, nós também mudamos um pouquinho de assunto, agora falando sobre a violência de gênero em si, mas não somente com relação à violência doméstica, mas também a violência dentro do mercado de trabalho. Nós já falávamos aqui durante essa semana, um estudo do Ministério do Trabalho apontou que as mulheres recebem 20% a menos do que os homens e ocupam também menos cargos de alta liderança. Como criar políticas efetivas para equidade de gênero? A gente sabe que o governo federal já tem trabalhado com algumas pautas, porém ainda não efetivas de fato, né, que solucionem essa situação. Como trabalhar nesse sentido? Bom, esse fenômeno que você citou, ele é chamado fenômeno do teto de vidro. Ou seja, a mulher está inserida no mercado de trabalho, está ali, mas sob a cabeça dela tem um teto que as pessoas não veem, que é o chamado teto de vidro, né? Que não deixa ela ascender a posições de grandes lideranças ou a obter uma equidade salarial ou até ganhar mais de acordo com aquela posição que ela tenha. Para romper esse teto de vidro não é fácil, né? E realmente as políticas públicas são essenciais para isso. Como você citou, nós temos, por exemplo, a lei da igualdade salarial. Mas a questão é denunciar empresas que não implementem isso. Então, sempre o papel da denúncia e da comunicação é essencial. Outra coisa muito importante, né, que a gente deveria se preocupar com a representatividade feminina na política. Poucas mulheres chegam aos espaços de poder executivo e legislativo, e inclusive espaços de alto poder do judiciário, por exemplo. Então, deve haver até uma pressão popular para que as mulheres cheguem nesses espaços de poder, aos tribunais superiores, por exemplo. Outra coisa muito importante, né, é incentivar o empreendedorismo feminino. Fazer com que essa mulher, que às vezes tem uma dependência econômica, tal, que ela consiga empreender se no local em que ela está, ela não se inseriu no mercado de trabalho formal, no CLT. E eu penso, essa é uma colocação às vezes polêmica para os homens, né, mas eu penso que nós temos que trabalhar para que haja a licença paternidade. Porque o homem, ele tem que ser tão responsável pelos filhos, pela prole, quanto a mulher. A única diferença é que a mulher pare e amamenta. No mais, o homem, ele deve estar inserido na primeira infância, naquele primeiro mês, do segundo, terceiro e quarto, que fazem parte da licença. Então, enquanto nós não tivermos realmente o homem também se colocando nessa situação, fica muito difícil. Até porque o empregador fala, a mulher vai sair de licença, então ela me custa mais não sei quanto. Então, algo que a gente deveria trabalhar bastante é para que exista também a licença paternidade, para que ele seja inserido naquilo e às vezes a mulher volte, se ela é uma autônoma, volte a exercer a atividade dela e ele dê essa rede de apoio. Então, eu penso que isso em empresas muito grandes, transnacionais, e em sociedades mais evoluídas socialmente, já existe a licença paternidade tanto quanto a licença maternidade. Às vezes, a sobrecarga da mulher começa e continua aí, né, doutora? Muito obrigada pela gentileza em falar conosco. A doutora Flávia Nascimento é mestre e doutora em Direito, especialista em Direito Empresarial, é vice-presidente de Comunicação da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB São Paulo. Seja sempre bem-vinda aqui à Rádio Pop. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade e uma boa tarde a todas e todos.
E eu faço um convite especial para que você acompanhe todas as entrevistas dessa Semana Especial da Mulher aqui no Jornal Regional, lá no youtube.com/a Rádio Pop Oficial.